Pois é, pessoal, e se eu contar pra vocês que um certo velocista de raio vermelho e roupa amarela, na verdade, estava sim no filme do Flash, só não foi mostrado. Recentemente, numa entrevista, o Andy Muschietti foi questionado sobre a morte da mãe do Barry e o Flash-verso, e ele acabou deixando escapar, ou melhor, ele afirmou algumas coisas que são muito interessantes sobre o Flash-verso na vida do Flash, do Ezra Miller. E é sobre tudo isso e mais um pouco que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos até a 22, mais conhecido como Legado Flash. Muito prazer, meu nome é Léo. E se você for novo aqui neste canal, então seja muito bem-vindo. Aqui normalmente eu falo sobre explicações e dúvidas de filmes e séries que englobam a cultura pop e principalmente ficção científica. E obviamente aqui você vai encontrar as melhores explicações, dúvidas, teorias sobre The Flash. Pessoal, antes de mais nada, eu preciso dizer pra vocês que esse vídeo aqui não era programado pra sair essa semana. Na verdade, domingo à noite passado eu tinha gravado um conteúdo, só que infelizmente aconteceu uma coisa muito chata essa semana, né, um detalhe pessoal, e isso acabou me abalando muito. Então eu não consegui produzir nenhum conteúdo, de verdade mesmo, quase que não sai vídeo no canal essa semana, porque eu realmente não tava muito em condições de produzir. E na verdade, o conteúdo desse vídeo aqui, ele faria parte do outro vídeo, que espero que saia na próxima semana, explicando as coisas da viagem no tempo do filme e tudo mais. Só que aí, como eu precisava trazer um conteúdo pra sexta-feira, eu então decidi separar, porque isso aqui tem que ser comentado individualmente. Talvez vocês percebam uma diferençazinha no meu jeito de falar, no meu jeito de agir aqui, porque eu infelizmente ainda não consegui resolver totalmente a minha situação, mas o show não pode parar, né? Bom, pessoal, como eu já comentei no início do vídeo, de acordo com uma confirmação do Andy Muschietti, né, que é o diretor do filme, o Flash-verso de fato apareceu e ninguém viu. Eu falei pra vocês que o assassino da Nora Allen nesse filme era o Flash-verso, eu sabia que era ele, eu acreditava que era ele, e aproveitando essa brecha, eu acho que é interessante de explicar uma questão que poucas pessoas provavelmente devem saber. Nas primeiras HQs do Flash, os pais dele eram vivos. Depois teve uma espécie de retcon para que de fato fosse o Flash-verso que matasse a mãe dele. Só que claro que não foi nem um pouco parecido em como a gente viu a série do Flash abordando, que aliás pra mim até hoje é a melhor adaptação dessa história toda. Aí a gente viu que no filme do Flash, a mãe dele é de fato morta por uma facada na barriga. E quem foi que fez isso, né? Porque não teve um raio vermelho, não teve um borrão amarelo, não teve absolutamente nada. E agora não é nem mais questão de opinião e de achismo, né? O diretor do filme afirmou que o Flash-verso faz parte da história do Flash justamente por conta também de matar a mãe dele, e que ele não poderia ficar de fora de uma sequência caso The Flash tivesse uma sequência. Então ele confirmou sim que foi o Flash-verso que matou a mãe do Barry. Só que isso daí não foi mostrado. O fato de não ter sido mostrado, eu imagino que foi uma decisão criativa meio burra da parte deles, né? Porque obviamente se eles tivessem mostrado, seria muito mais empolgante. Mesmo que o cara não fosse aparecer depois, eu acho que precisaria mostrar pelo menos raios vermelhos na sala, o cinema ia abaixo de verdade. Até porque a gente sabe que na série do Flash, o motivo que faz o Barry Allen virar um cientista forense para descobrir de verdade quem matou a mãe dele, foi justamente o fato de quando ele era criança, ele viu um homem de amarelo em meio a uma tempestade de raios na casa dele. Então ele sabia que não tinha sido o pai dele. Ele sabia que tinha alguma coisa que havia matado a mãe dele naquela noite. E já nesse filme a proposta é diferente, porque eles abordam o fato da mãe dele morrer de tarde, né, de dia. Só que eles também colocam o fato de ser o Flash-verso, né? O que me faz pensar na diferença da série pro filme é que na série o Flash-verso ele tava pouco se lixando se alguém fosse descobrir, se alguém visse ele. Ele entrou lá quebrando tudo com o Flash do futuro. Já no filme, aparentemente ele não queria que ninguém realmente soubesse que era ele, nem mesmo o Flash. Até porque na série do Flash também, o Will Borton não vai lá para matar a mãe do Barry, né? Ele volta no tempo para matar o Barry criança. E quando o Flash do futuro tira o Will dele criança da casa, o Flash-verso fica muito bravo e mata a mãe dele de consequência daquilo. E no filme a gente viu que não foi isso que aconteceu. O Flash-verso nem tentou matar o Barry criança. Ele queria de verdade era fazer o Barry sofrer, ter uma vida de merda até ele crescer. E justamente por isso que ele matou a mãe dele. Agora, por que depois que o Flash criou o Flashpoint, o Flash-verso não aparece? Sendo que tanto nas HQs, quanto nas animações, quanto na série do Flash, ele aparece, né? Ele que tá por trás de tudo, ele que manipula, ele que tá envolvido de alguma forma. E por mais que muitos fãs com certeza vão comentar que a Warner não quis, que foi má vontade, que foi o roteiro mal escrito ou coisa do tipo, na verdade, pode ter uma boa explicação
E aí nós vamos entrar nas questões das teorias. Se nós formos parar pra pensar na série do Flash, o que fez o Flashverse ficar preso no passado, sem poder? Foi justamente o fato dele causar um trauma no Barry quando era criança, para que o Barry nunca fosse escolhido pela força de aceleração no futuro para se tornar um velocista. Então, na hora que ele mata a mãe do Barry, ele cria uma linha do tempo diferente, onde o Barry nunca viraria o Flash, tanto que ele teve que intervir nisso para que em 2014 o Barry ganhasse velocidade a partir dele. Mesmo que a linha do tempo não fosse mais dar poderes pro Barry, ele sabia que se ele ligasse o acelerador de partículas e recriasse tudo, a força de aceleração ia sim aproveitar o momento para escolher o Barry como velocista. E aí depois de alguns episódios que o Barry vai evoluindo de velocidade, o Flashverse vai aos poucos recuperando a velocidade dele, porque no futuro o Flashverse só se torna um velocista por conta da existência do Flash. Logo, se não existe um Flash no passado, no futuro o Will Borton nunca vai se inspirar nele, nunca vai ficar obcecado por ele, nunca vai recriar um acidente que deu poderes pro Flash e nunca se tornaria um velocista. Agora, se nós formos parar pra pensar no caso do filme, talvez fosse sentido o Flashverse não ter aparecido, porque o Barry volta no tempo e coloca a latinha de molho de tomate no carrinho da mãe dele, fazendo com que ela nunca fosse morta, que o pai dele nunca saísse de casa e tudo mais. Ou seja, o fato da latinha de tomate já estar com a mãe dele em casa e o pai dele não precisar sair de casa já faz com que a linha do tempo seja alterada e faz com que esse Barry Allen, filho deles, criança, seja criado a vida inteira com eles. Um garoto mimado, com personalidade de merda pra caramba, mas foi criado com eles. E esse Barry Allen, diferente do da outra linha do tempo, não estagiou no laboratório forense, não tinha razões nenhuma para trabalhar com a polícia. Pelo contrário, estava estudando, acho que economia, se eu não me engano, na mesma sala da Iris West. Então, nessa linha do tempo, o Barry nunca se tornaria um Flash, nunca se tornaria um velocista. Tanto que foi justamente a chegada do outro Barry que levou ele a ganhar poderes só depois. Analisando agora outro ângulo, no mesmo dia em que o Barry 1 chega nessa realidade, o Zod tá lá, né, para terraformar o planeta. E a gente sabe que nessa realidade não existe Superman, existe só Supergirl, e ela estava destinada a morrer. Todo mundo lá estava destinado a perder para o Zod, ou seja, o Zod iria ganhar. Mesmo que o Zod não terraformasse o planeta e matasse todo mundo, todos os humanos, e só existissem kryptonianos no futuro, mesmo que isso não acontecesse e os humanos sobrevivessem, o Barry nunca se tornaria o Flash, justamente por conta do outro nunca ter ido para essa linha do tempo e nunca ter feito ele ser atingido por um raio. Se não existe um Flash agora no presente, como é que no futuro existiria um Will Borton que seria obcecado por uma pessoa que nem existe, para recriar um acidente que nunca aconteceu, para ganhar poderes e virar uma coisa que nunca existiu nessa realidade? Então o fato do Barry voltar no tempo e criar o Flashpoint já contribui de 2 pontos para que nunca exista um Will Borton no futuro. O fato dele ser criado pelos pais e não ter razões para ser atingido por um raio quando ele estava estagiando no laboratório forense, e o fato também de que nesse mesmo dia que o Barry 1 chega lá, o Zod está lá. E mesmo que o Barry 1 nunca fosse para lá, o Zod ainda assim estaria lá. E ele terraformaria o planeta, porque não teria ninguém para impedir ele, fazendo com que toda a raça humana fosse terminada e só existissem kryptonianos. Então, por mais que muitas pessoas tenham ficado completamente decepcionadas com a ausência do Flashverso, inclusive eu sou uma delas, tá? Eu acho sim que tinha que ter Flashverso. Eu queria muito ver um ator usando a roupa atual do Ezra Miller, toda amarela, com energia vermelha. Eu acho que seria sensacional. Inclusive, eu acho que o sonho de muitas pessoas é que um dia o Flashverso apareça nos cinemas, sendo interpretado pelo Anthony Starr, né? E, cara, pra mim tem que ser ele. Tem que ser ele, ele é perfeito pra esse papel. Comenta aí o que vocês acham sobre isso. Por mais que muitas pessoas fiquem completamente decepcionadas por não ter aparecido no filme, se a gente olhar pelos pontos do roteiro do filme, faz sentido ele não aparecer. Não teria razões nenhumas para ou ele existir no futuro, ou ele existir no futuro se basear numa coisa que nunca aconteceu. Então, se a gente for parar para fazer uma análise geral, o Flashverso volta no tempo e mata a mãe do Barry para causar uma dor insuportável nele para a vida inteira, por assim dizer. E isso leva ele a voltar no tempo e salvar a mãe dele, apagando o Flashverse da existência. Ou seja, o plano do Flashverse saiu pela culatra. No final de tudo, o Flash tem que rebutar novamente ele no tempo, fazendo com que a mãe dele fosse morta e o pai dele depois fosse solto da cadeia. E aí, pessoal, é meio óbvio que provavelmente o Flashverse voltou a existir. Ele continuou matando a mãe do Barry, porque o Barry tirou a latinha de tomate, né?
fazendo com que a linha do tempo novamente fosse reconstruída a sua forma padrão, por assim dizer. Mas é isso, pessoal. Nós sabemos então que ele estava no filme sim, né? Tanto no começo quanto no fim, depois que a linha do tempo voltou ao normal. Só que no meio do filme, né, na batalha lá e tudo mais, ele não existia, porque não ia ter futuro para aquele planeta, por assim dizer, né? Tudo estava condenado a morrer por conta do Zod, e o Barry nunca se tornaria o Flash se não fosse pelo Barry 1. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Ficou com alguma dúvida ou tem alguma teoria? Deixe nos comentários e vamos debatendo, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que achou até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.